Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Boa noite, boa tarde, igreja. Boa tarde. Boa tarde. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Dia do Senhor, dia de culto, dia de nós nos congregarmos em torno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Pode dar mais retorno para mim aqui. Nosso Kids lá está aberto. As crianças podem se direcionar lá para o Kids. E os irmãos que puderem, indo abrindo as suas Bíblias, Colossenses, no capítulo 2, no verso 4 em diante. Colossenses, no capítulo 2, no verso 4, nós vamos ler até o verso 15. Louvado é o nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Se você não tiver Bíblia, os irmãos colocam o texto aqui atrás. Colossenses capítulo 2, do verso 4 em diante, diz assim: Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças aqui, Senhor, por essa noite, pela tua igreja que está aqui, Senhor, reunida para ouvir a tua voz por meio da tua santa palavra, Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale com o seu povo nessa noite, Senhor. Edifica a tua igreja, exorta, consola ela por meio da tua santa palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, que aqui está presente, ele conduza tudo aquilo que vai ser falado aqui, Senhor, ao coração de cada um dos irmãos. Que ele quebre, Senhor, até o coração mais duro, Senhor. E que ele aplique de forma perfeita a tua palavra no coração dos teus filhos, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Derrama o teu Espírito, ministra graça sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos, Senhor, e que precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti, Pai. Amém. Amém e amém. Você pode sentar, tomar o seu assento. Amém, irmãos? Então nós vamos dar continuidade aqui na nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. No último domingo nós falamos a respeito das marcas de um servo de Cristo e aprendemos bastante, né, da maneira como nós devemos servir a Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, ainda no capítulo 2. E nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja verdadeira. Amém? Nosso tema hoje é a igreja verdadeira. Então Paulo está escrevendo para uma igreja, Paulo está doutrinando, esclarecendo, abrindo os olhos, corrigindo algumas questões na igreja de Colossos. E a igreja de Colossos nós podemos olhar para ela como uma igreja verdadeira. Muitas vezes nós não temos a percepção do que é uma igreja verdadeira, não conhecemos as marcas de uma igreja, não sabemos o que de fato separa uma igreja verdadeira de uma igreja falsa.
Historicamente, irmãos, se fala que as marcas fundamentais de uma igreja são a pregação fiel do evangelho e a administração correta dos sacramentos, batismo e ceia. Nós não vamos falar necessariamente dessas marcas aqui. Nós vamos falar de marcas que Paulo ele encontra na igreja de Colossos, de alertas que Paulo faz à igreja de Colossos e que se aplicam a nós, igreja de Jesus, hoje aqui no ano de 2025. O que nós sabemos a respeito da igreja? É que a igreja, irmãos, ela é perseguida. Sempre foi, sempre será e continuará sendo. A igreja, ela está num campo minado, né? Há uma guerra constante contra a igreja. Contra o avanço da igreja, contra plantações de igreja. Então nós estamos num campo minado pelo inimigo. E o que nós sabemos é que até a vinda do Senhor Jesus, a igreja vai sofrer, vai ser perseguida. Ela vai sofrer perseguições. Não vai estar numa situação tranquila e confortável, mas cheia de desafios e rodeada de perigos. Qual a certeza que temos? A certeza que temos é que se somos a igreja de Jesus, no último dia, nós nos encontraremos com Ele. No dia da sua vinda, nós temos a certeza de que estaremos com Ele para todo sempre. O Senhor, irmãos, Ele está sustentando a sua igreja. Ele está conduzindo a sua igreja para o grande dia, o dia da sua vinda. Essa mesma igreja, a verdadeira igreja, que está constantemente sob ataque, como estava também a igreja de Colossos. Paulo está escrevendo, doutrinando por quê? Porque aquela igreja estava sendo atacada. Nós vamos falar um pouco dos ataques que a igreja recebe. E se você prestar atenção, Satanás ele nunca trabalha para destruir a igreja de fora para dentro. A maneira de Satanás destruir ou tentar destruir a igreja é sempre de dentro para fora. E é exatamente isso que Paulo vai fazer aqui. Estavam entrando falsos ensinos dentro da igreja. Os falsos ensinos, eles tinham a grande possibilidade de fazer com que aquela igreja morresse. Paulo escreve aquela igreja para refutar e para alertar a respeito daqueles falsos ensinos. A igreja de Colossos estava sob ataque. Falsos mestres, falsas doutrinas e falsos irmãos. Veja bem, como uma igreja é destruída de dentro para fora. Falsos mestres, falsas doutrinas e falsos irmãos. Era exatamente esse contexto que a igreja de Colossos estava passando. Falsos mestres haviam se infiltrado, falsas doutrinas estavam sendo disseminadas, e havia no meio da igreja falsos irmãos, que estavam sendo usados por Satanás, para de alguma maneira fragilizar a verdadeira igreja. Pastor, o que define uma verdadeira igreja? Quais são as características de uma verdadeira igreja? Satanás ataca a igreja de que maneira? Quais são as suas armas? Como ele tenta destruir a igreja? De que maneira a igreja suporta os ataques de Satanás? O que de fato Jesus ele fez pela igreja verdadeira? Pela sua igreja? Pelo seu povo? É exatamente isso que nós vamos ver hoje, irmãos. Exatamente esses pontos que nós vamos abordar. É exatamente isso que Paulo ele esclarece no texto, que é o alvo do nosso sermão de hoje. Nós vamos ver aqui, rapidamente, mais ou menos umas 3 horas, rapidinho, umas 3 horas de sermão. E você vai entender, no meio do sermão, porque é importante você não gostar de sermão rápido, não gostar de sermão curto, e não gostar de sermão raso. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os pontos que Paulo ele esclarece dentro desse texto. E nós vamos abordar aqui 4 verdades importantes a respeito da igreja verdadeira. Paulo ele fala sobre 4 verdades importantes, podemos até aqui dar uma super ênfase, importantíssimas, a respeito da igreja verdadeira. A primeira delas, a primeira verdade importante que Paulo ele vai trazer para nós, a respeito da igreja verdadeira, é sobre as características de uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela tem características que a diferem, que a distinguem de falsas igrejas. Paulo ele fala sobre essas características. Ele pontua 5 características da igreja verdadeira. A primeira delas, a primeira característica de uma igreja verdadeira é vida
disciplinada, ou vida em disciplina. Uma igreja verdadeira é uma igreja que tem vida disciplinada. No verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Paulo, ele demonstra aqui alegria. Ele diz: olha, eu me alegro, porque eu verifico a boa ordem de vocês. Paulo havia visto que aquele povo tinha uma boa ordem e estava firme na sua fé. Paulo se alegra por isso. Ele escreve àquela igreja dizendo: eu me alegro, vocês mantêm a boa ordem e vocês estão firmes na fé de vocês. Essas duas palavras, preste atenção, ordem e firmeza, são duas palavras do vocabulário militar. Paulo, ele seguidamente, ele usa palavras do vocabulário militar ou do vocabulário esportivo. Diversas vezes ele fala sobre termos que remetem a esses assuntos. E quando Paulo fala sobre ordem e firmeza, ele está usando a linguagem militar aqui, o vocabulário militar. A palavra ordem, alguém já foi no quartel aqui? Não? Ninguém, meu Deus do céu. A palavra ordem é, quando o capitão lá diz em ordem, todo mundo se enfileira, todo mundo fica na posição, todo mundo fica organizado. A palavra ordem, ela tem esse significado: fileiras ordeiras de um exército à disposição. Fileiras ordeiras de um exército à disposição. A ordem que Paulo está falando aqui indica a organização hierárquica do exército, com cada soldado no seu devido posto. Ele diz: olha, eu me alegro porque vocês mantêm a boa ordem. Cada soldado está no seu posto. Vocês estão enfileirados. Vocês estão em ordem para a batalha. O que Paulo deixa claro aqui, falando sobre ordem, é que a igreja não é um lugar de bagunça. Igreja não é um lugar de algazarra. Igreja é um lugar de ordem. Paulo se alegra porque a igreja de Colosso estava em boa ordem. Era uma igreja que estava ordenada. A igreja é semelhante a um exército, ordenado em fila, onde cada soldado está no seu devido lugar e disposto a fazer o seu trabalho sob a ordem de comando. A igreja é como se fosse um exército, irmãos. E cada soldado precisa estar na sua posição, no seu lugar, disposto a cumprir a sua função sobre uma voz de comando. Há uma segunda palavra que Paulo usa aqui, que é a palavra firmeza. E a palavra firmeza também é do vocabulário militar. A palavra firmeza, ela retrata os soldados em formação de combate, se colocando diante do inimigo como uma frente coesa. Ou seja, eles estavam prontos para a batalha. Eles estavam apostos para a batalha, com uma frente coesa, preparados. Eles estavam prontos para enfrentar os ataques do inimigo. A primeira característica de uma igreja verdadeira é vida disciplinada. Como a igreja avança? Em disciplina, em boa ordem, pronta para revidar ou para atacar o inimigo que está a postos contra ela. A primeira característica que Paulo aborda de uma igreja verdadeira é vida disciplinada, boa ordem, preparado, pronto para a batalha. Qual a segunda característica que Paulo aborda de uma verdadeira igreja? Firme compromisso com o senhorio de Cristo. Então, o que é uma verdadeira igreja? Uma igreja que ela está com um firme compromisso com o senhorio de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor dela. E ela está compromissada com o senhorio de Cristo. No verso 6, Paulo diz assim na primeira parte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Veja bem, Paulo diz que aquele povo havia recebido Cristo Jesus, o Salvador? Não. Paulo, ele não se refere a Cristo como o Salvador. Ele diz que eles receberam Cristo, o Senhor. Muito se fala sobre Cristo, o Salvador. E muitas pessoas acham que Jesus, ele é apenas o Salvador. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos ter noção de algumas coisas, irmãos. Ser cristão
é receber Cristo como Senhor, como dono, como aquele que governa a sua vida. A vida cristã, ela começa com submissão ao senhorio de Cristo. Então quem é o crente? É alguém que é submisso a Jesus. É alguém que é submisso ao seu Senhor. É alguém que tem dono. É alguém que é escravo de Cristo. Isso são os salvos. A vida cristã começa com submissão ao senhorio de Cristo. E sabe como é evidenciada a verdadeira conversão? Pela submissão a Jesus. Quem são os verdadeiros convertidos, pastor? Aqueles que são submissos a Cristo. Eles estão em submissão ao senhorio de Jesus Cristo. O caminho natural da conversão é a obediência. Agora preste atenção. O Novo Testamento, ele retrata Jesus por 22 vezes como Salvador. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, por 22 vezes Jesus é retratado como Salvador. Agora pasme um pouquinho. Como Senhor, Jesus é retratado 650 vezes no Novo Testamento. Ou seja, há uma ênfase no Novo Testamento para o senhorio de Cristo sobre a igreja e sobre o seu povo. Por 22 vezes, o Novo Testamento se refere a ele como o Salvador. Por 650 vezes, se refere a ele como o Senhor. A grande ênfase do Novo Testamento está no senhorio de Cristo. O Novo Testamento exalta, engrandece e enfatiza o senhorio de Jesus Cristo. Preste atenção, Jesus não é salvador daqueles que não se submeteram a Ele como Senhor. Jesus não salva quem não tem Ele como Senhor. Sabe quem são salvos? Não são aqueles que dizem que Jesus salvou a eles. São aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Jesus não é salvador daqueles que não se submetem a Ele como Senhor. Tem muita gente que diz que recebe Jesus como Salvador, mas que não recebe Ele como Senhor, como dono da sua vida. Há uma grande ênfase no Jesus que salva. E esse Jesus que salva, Ele salva com um propósito: submissão a Ele, obediência a Ele. Se alguém se diz salvo e não é submisso a Cristo, está enganado a respeito da sua salvação. Se alguém se diz salvo e não é obediente a Cristo, está enganado a respeito da sua salvação. Salvação sempre vai conduzir à submissão. Jesus é Senhor daqueles que Ele é Salvador daqueles que se submetem a Ele. Irmãos, aonde Cristo é abraçado firmemente como Senhor, ali está uma igreja verdadeira. Aonde Jesus ele é tido como o Senhor, não como mais alguém, não como alguém que faz parte de algumas canções, não como alguém que de vez em quando é citado em algum sermão, não. Aonde Cristo é abraçado na sua totalidade como Senhor, ali está uma igreja. Ali está a igreja de Jesus, a igreja verdadeira. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. A sua vida está totalmente submissa a Jesus. A sua vida está em total obediência a Ele. Você é um escravo de Cristo. Você é alguém que está submisso a Jesus. Submisso à sua palavra. Submisso às suas ordens. Submisso aos seus mandamentos. Jesus é o Senhor da sua vida de fato. A sua vida evidencia isso. Você está em submissão a Ele, em submissão à palavra dEle, ou você diz assim: não, Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu faço o que eu quero dela. Eu tomo as minhas decisões. Eu decido o que eu quero fazer. Se eu quero, eu faço, se eu não quero, eu não faço. Se eu quero, eu vou, se eu não quero, eu não vou. Não. Se Jesus é o Senhor da sua vida, ainda que você não queira, você faz porque você tem um Senhor, um dono. E porque você é obediente a Ele. Jesus é Senhor da sua vida, irmão. Ele é de fato. Ou Ele é de boca?
Ele governa sobre a sua vida? Ou você tem direito de livre escolha e livre decisão? Segunda marca de uma igreja verdadeira: firme compromisso com o senhorio de Cristo. Terceira marca de uma igreja verdadeira: uma igreja verdadeira está disposta a viver como Jesus. Ela está disposta a imitar a Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Uma igreja verdadeira está disposta a viver como Jesus. O que é ser cristão? É andar nos passos de Jesus. É procurar imitar ao seu Senhor. É tentar ao máximo andar como Jesus andou. Devemos andar em Cristo, irmãos, da mesma forma como quando cremos no princípio. É o que Paulo está dizendo, olha, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Progridam na vida com ele. Desenvolvam a vossa fé. É isso que Paulo está falando. Muita gente começa bem com Jesus. E elas vão bem até um determinado momento da sua vida com Jesus. Só que depois elas deixam Jesus no trecho. Elas não vivem mais como viviam no princípio. Elas não temem mais como temiam no começo. Elas não obedecem mais como obedeciam no começo da sua conversão. O que Paulo está dizendo? Continuem a viver nele. Não parem. Não desistam. Continuem a viver nele. Devemos andar nele. Um falso cristão, irmãos, ele pode enganar por algum tempo. Um falso cristão, ele consegue enganar por um bom tempo. Já demos vários exemplos aqui dentro dessa própria série. Demas amou o presente século. Judas traiu Jesus. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Todos esses estavam inseridos no meio do povo de Deus. Todos esses faziam parte da igreja. Todos esses demonstraram fé por algum tempo. Então os falsos cristãos, eles conseguem enganar por algum tempo. Mas o verdadeiro cristão, irmãos, o verdadeiro cristão, ele não vive por um tempo com Jesus. Ele vive por toda a sua vida com Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que anda em novidade de vida. Ele vive no Espírito. Ele se dedica diariamente a seguir os passos de Jesus e a andar como Jesus andou. O verdadeiro cristão, ele está se dedicando, se esforçando. Ele está todos os dias procurando ser mais parecido com Jesus. Há dedicação na vida dele. Ainda que ele seja inconstante, pode ser. Mas ele não permanece sempre na mesma posição. Ele está ali inquieto com a sua vida. Inquieto como está vivendo o seu cristianismo. Seu cristianismo não inquieta você de vez em quando? Sabe quando você para assim de vez em quando e você começa a pensar assim na forma que você está vivendo o evangelho? Você não fica meio inquieto? Você não fica assim, deveria ter mudado já nisso aqui. Não, deveria estar fazendo melhor o que eu estou fazendo. Deveria estar servindo mais a Jesus. A forma como você vive o seu cristianismo, ela não inquieta você? Você não fica incomodado? Você não diz assim, eu precisava ser melhor. Eu precisava ser um crente melhor. Eu precisava ser um servo de Jesus melhor. Preciso me dedicar mais, seguir mais os passos de Jesus. Você se inquieta com o seu cristianismo? Como ele está hoje? A sua vida cristã hoje, ela inquieta você, irmão? Ou você acha que a sua vida cristã está boa? Você se dedica, ou tem se dedicado, para dia após dia seguir os passos de Jesus? Você tem se dedicado para viver como Ele? Para se tornar mais parecido com Ele? Ou ser parecido com Jesus se tornou ultrapassado demais? Careta demais esse negócio de ser parecido com Jesus. Está muito ultrapassado, é muito retrógrado. Nós precisamos viver aqui e agora. Não, nós precisamos ser igual a Jesus. Você tem se dedicado para isso? Você tem buscado, se esforçado para seguir os passos de Jesus, para se parecer com Jesus? Quarta marca, ou a quarta característica de uma verdadeira igreja, de uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, ela é evidenciada por uma fé inabalável em Cristo.
ela tem uma firmeza inabalável em Cristo. Verso 7. Paulo vai dizer assim: estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Paulo vai usar aqui 3 metáforas para simbolizar como uma igreja está firmemente enraizada e inabalável em Cristo. Paulo ele usa três metáforas. A primeira, ele usa uma metáfora da agricultura. Ele fala no verso 7, na primeira parte, dizendo: estando enraizados. Então o que Paulo está dizendo? Que o verdadeiro crente e a verdadeira igreja está enraizada em Jesus. Ele não é como aquela semente que ela foi lançada, ela caiu na terra, mas ela não criou raízes. E porque não criou raízes, ela secou e morreu. Paulo está dizendo que o verdadeiro cristão, que a verdadeira igreja, ela está enraizada em Jesus. A expressão nele enraizados sugere que o cristão tem a estabilidade de uma árvore cujas raízes estão plantadas firmemente em Cristo. Os verdadeiros cristãos, irmãos, eles não são como a palha que o vento espalha. Eles não são como a semente. Sabe a semente que quando bate o vento, lança a semente para tudo que é lado. Os verdadeiros cristãos, eles estão enraizados em Jesus. Eles estão com as suas raízes profundas em Cristo. E porque estão com as suas raízes profundas em Cristo, eles não perecerão. Porque aquele que está sustentando eles é o próprio Cristo. O Cristo que jamais conheceu o fracasso e jamais conheceu derrota. Sabe o que é a verdadeira igreja? É aquela que está enraizada. E as suas raízes, elas vão tão profundo, mas tão profundo, que elas chegam em Cristo, que é a fonte de todos os seus nutrientes. A primeira metáfora que Paulo usa para demonstrar a inabalável firmeza que a igreja tem em Cristo é uma figura da agricultura. É uma figura de estar enraizado. Você está enraizado em Jesus, irmão? A sua vida está enraizada em Jesus? Ou você é uma daquelas sementes da parábola do semeador? Uma que cai na beira do caminho e o inimigo leva. Uma que cai porque não tem profundidade, ela morre. Sua vida está enraizada em Jesus? Sua vida está enraizada naquele que é a fonte da sua vida? Suas raízes são profundas como aquela dos Salmos, do Salmo de número 1? Do homem justo, que as suas raízes elas vão profundas, que estão profundamente enraizadas. Suas raízes estão profundas ou elas estão na superfície? E porque estão na superfície não há nutriente. Porque estão na superfície não há água. E porque estão na superfície a sua vida cristã, ela está uma vida cristã fraca, anêmica, doente. As suas raízes hoje, elas estão em Cristo. A segunda metáfora que Paulo vai usar é uma figura da arquitetura. Ele vai dizer assim: estando enraizados e edificados nele. Então primeiro ele fala de uma árvore, e depois ele fala de um prédio, ou de uma edificação. A expressão edificado revela que somos como um edifício, e que Jesus ele é o fundamento desse edifício. O que é o verdadeiro cristão e a verdadeira igreja? É aquele que é como uma casa edificada sobre a rocha, que pode bater chuva, pode soprar os ventos, os rios podem encharcar os seus alicerces, mas a casa permanece ali, firme, intacta, porque está construída sobre o edifício que é Cristo. Nós estamos edificados sobre Jesus, irmãos. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o sustentador da igreja. E uma igreja que está com uma fé inabalável em Cristo, é uma igreja que está edificada sobre Jesus. A terceira metáfora que Paulo vai usar, além da agricultura, além da arquitetura, Paulo usa uma metáfora da pedagogia. Ele vai falar sobre ensino, ainda no verso 7, dizendo: estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Paulo usa uma terceira metáfora da pedagogia falando de ensino. Veja bem, irmãos,
As palavras confirmados e ensinados aqui do texto que nós lemos sugerem que a vida cristã é como uma escola, onde nós estamos aprendendo, onde nós estamos nos desenvolvendo. Estamos enraizados e edificados em Cristo e somos confirmados e ensinados pela palavra de Cristo. O que a palavra faz? A palavra de Cristo, a palavra de Deus, é que edifica e fortalece o cristão. Você entende por que a gente enche tanto a sua paciência aqui nessa igreja? Para que você leia a Bíblia, para que você estude a Bíblia. Parece que a gente não tem mais nada. Talvez você está aí e você acha que a gente não tem mais nada para falar. O pastor fala sempre a mesma coisa todo culto. Tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Não é porque a gente não tem mais nada para falar. É porque se você não fizer isso, a sua fé será uma fé fraca. Por isso nós somos redundantes. Cristãos que estudam a palavra se tornam firmes na sua fé em Cristo. Se a palavra é o que nos torna firmes em Cristo, a falta da palavra é o que vai nos tornar fracos em Cristo. Se nós estamos lendo, meditando e estudando a palavra, a nossa fé está sendo construída e edificada sobre um firme fundamento. Agora, se a gente não pega a Bíblia um dia da semana, não espere que você tenha fé. Veja bem, irmãos, o simples fato de você não pegar a sua Bíblia demonstra que você é um incrédulo. Porque se você cresce de fato em Jesus, você pegaria a palavra de Jesus, e é por meio dessa palavra que a nossa fé é desenvolvida. Se a fé vem por ouvir a palavra, como diz John Piper, ela se vai por falta da palavra. É por meio da palavra que a nossa fé é fortalecida e firmada. É por meio das escrituras, do estudo dela, da leitura dela. Quando nós falamos de Bíblia, qual a sua realidade, irmão? Qual é a sua realidade? Quando nós falamos sobre ler as escrituras, qual é a sua realidade? A sua Bíblia está na sua casa, cheia de pó, você pega ela somente para vir ao culto? Você pega ela com aquela passadinha rápida de 2 minutos? Qual é a sua realidade quando nós falamos das Escrituras? Você tem lido? Você tem estudado, meditado na palavra de Deus? Você está firme na sua fé em Cristo? A Bíblia ocupa um lugar central na sua vida, importante. Ela é central, porque ela deveria ser. A Bíblia para um crente é algo central na sua vida. Não é apenas um objeto, não é apenas um amuleto, não é apenas mais um utensílio que trazemos para o culto, não. A Bíblia é algo central nas nossas vidas. É por meio da palavra que a nossa fé é firmada e edificada. Paulo ainda traz uma quinta característica de uma verdadeira igreja. Uma verdadeira igreja é uma igreja que cresce em gratidão. Aonde está uma verdadeira igreja? Aonde existe um povo que é grato a Jesus. O povo de Jesus é um povo grato. E a igreja de Jesus é um povo que cresce em gratidão, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé como foi ensinada a vocês, crescendo em ação de graças, crescendo em gratidão. Você prestou atenção? Paulo ele não pede para que os colossenses comecem a dar graças, porque eles já faziam isso. Eles já eram gratos. Paulo apenas diz para eles que eles deveriam crescer em gratidão, que eles deveriam transbordar em gratidão, porque é esse o sentido da palavra crescendo aqui. A palavra crescendo aqui é como se fosse um rio que vai transbordando. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam crescer em gratidão, vocês já são gratos, mas continuem sendo gratos até que vocês transbordem de gratidão. O povo de Jesus é um povo grato, é um povo cheio de gratidão. O cristão é alguém que não está transbordando de murmuração. O cristão não é alguém que está transbordando de queixa. O cristão ele não é alguém que está transbordando de lamento. Veja bem, a coisa mais antagônica ao cristianismo
é um crente que murmura. É um crente que vive reclamando de tudo. É um crente que vive se queixando, que nada está bom. A coisa mais antagônica ao evangelho é um crente que vive se lamentando. Você vai conversar com ele, é só lamento. Você vai conversar com ele, é só murmuração. Você vai conversar com ele, é só queixa. Isso é antagônico ao evangelho, irmãos. É antagônico ao cristianismo. Tem crente, irmãos, que vive com murmuração na boca. Ele vive se lamuriando, vive reclamando. Ele vive usando a sua boca não para agradecer a Jesus, mas para reclamar. Nada está bom. Ele não está satisfeito com nada. Nada serve. Tudo é um problema. Tudo. E talvez você está aqui, você é esse tipo de pessoa. Reclama de tudo. Nada está bom. Vive se lamentando. Sabe o que isso está revelando? A condição do seu coração. Se você é alguém que só reclama, só murmura, só se queixa, só lamenta, você está apenas falando daquilo que o seu coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se a sua boca está cheia de murmuração, é porque o seu coração está tomado por isso. Se você só abre a sua boca para reclamar, para lamentar, para lamuriar, o problema está no seu coração. É mais profundo do que você pensa. É mais do que você mudar o hábito. É mais do que você mudar a sua atitude. Você precisa de uma mudança no coração. E essa mudança no coração, ela vem por arrependimento. Olhe para mim, se você mais murmura que agradece, se arrependa, irmão. Se arrependa. Se você é alguém que vive se lamentando, se arrependa. Você está sendo um ingrato para com o Senhor. Se o seu coração está cheio disso, de lamento, de murmuração, de queixas, confesse isso. Clame pela misericórdia de Jesus. Diga para Jesus: ó Jesus, muda o meu coração. Meu coração somente tem reclamado, somente tem lamuriado, somente tem murmurado. É mais do que aquilo que sai dos nossos lábios, irmãos. Isso está demonstrando a condição do nosso coração. Seja mais grato. Você está aqui hoje, seja um crente mais grato. Cresça em gratidão. Para de reclamar por aquilo que você não tem, por aquilo que você não conquistou, por aquilo que deu errado, por aquilo que não deu. Para um pouquinho. E começa a agradecer por aquilo que você tem, por aquilo que você conquistou, por aquilo que deu certo, por aquilo que Deus fez na sua vida. Cresça em gratidão. Agradeça mais, porque essa é a marca do povo de Deus. Essa é a marca da verdadeira igreja, de verdadeiros crentes. Verdadeiros crentes são gratos. Seu coração está transbordando de gratidão. Os seus lábios estão externando gratidão. Um dos verdadeiros sinais de um verdadeiro cristão é um espírito grato. Ele tem um coração grato. Ele está alegre por aquilo que tem, ele não está chorando pelo que não tem. Ele não está reclamando por aquilo que não está dando certo, ele está agradecendo por aquilo que está dando certo. E isso é gratidão. Quando você parar para conversar com um cristão que só murmura, repreenda ele, diz: ô meu irmão, se arrepende. Se parece o povo de Israel no deserto. Você tem tudo e você só reclama daquilo que não dá certo na sua vida. Tem um espírito grato, irmãos, um coração grato. Transborde de gratidão. Essa semana aí, quantas vezes você abriu seus lábios para murmurar? Quantas vezes? Quantas vezes nessa semana você abriu seus lábios para reclamar? Para se queixar, para ficar lamentando? Quantas vezes você abriu seus lábios para agradecer? Quantas vezes você orou a Deus em gratidão? Quantas vezes? Qual tem sido a proporção que você murmura e qual tem sido a proporção que você agradece? Você é alguém que agradece por tudo, até por aquilo que não dá certo?
Você está sempre reclamando, dá uma coisa errada, você reclama. Será que você não deveria agradecer? Ah, mas não deu certo. Será que Deus não fez isso? Será que não é um livramento de Deus para a tua vida? Será que Deus não está impedindo que algo pior aconteça na frente? O problema é que nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, no nosso momento, e se não acontece do nosso jeito, nós reclamamos. Porque nós temos a capacidade limitada de ver apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós não conseguimos ver 1 hora na frente. Nós não conseguimos ver 10 minutos na frente. E muitas vezes nós estamos reclamando por coisas que Deus está nos dando livramento, que Deus está nos livrando de coisas piores que poderiam acontecer. Então seja mais grato, meu irmão. Agradeça por aquilo que dá errado na sua vida, aquilo que deu errado pode ter sido um livramento de Deus para você. Aquilo que não aconteceu, talvez é Deus te livrando de algo pior que poderia acontecer. Seja mais grato. Abra mais os seus lábios para agradecer. Transborde de gratidão. Seja grato, externe isso. A primeira verdade importante que Paulo fala então é a respeito das características da igreja verdadeira. A segunda verdade importante que Paulo fala a respeito da igreja verdadeira é sobre os perigos que a igreja verdadeira enfrenta. Então a igreja ela está sob constante ataque. Ela está em perigo. E é importante que nós venhamos sempre ter essa noção. Quais são os perigos que a igreja enfrenta em relação à falsa religião? De que maneira a igreja verdadeira é atacada? Quais são os perigos que cercam ela? Primeiro deles, o primeiro perigo que a igreja verdadeira enfrenta é o perigo de ser enganada por raciocínios falsos. É o perigo dos falsos mestres. No verso 4, Paulo vai dizer assim: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Esse é o primeiro perigo que a igreja está constantemente sofrendo. Os argumentos falaciosos, os raciocínios falsos. Os falsos mestres, eles haviam chegado à igreja de Colosso. E eles estavam naquela igreja, trabalhando de forma incisiva. Aquela igreja estava em perigo. Eles estavam usando de palavras persuasivas, espalhando rapidamente o seu falso ensino no meio dos irmãos. Ou seja, os falsos mestres chegaram, se infiltraram sorrateiramente e começaram a disseminar o seu veneno. Raciocínios falsos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. A expressão aqui, argumentos falaciosos, ela é equivalente a enrolar alguém. Então o que Paulo está dizendo, olha, digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Paulo está dizendo assim, ó, o que eu estou falando para vocês é para que vocês prestem atenção e não sejam enrolados pelos falsos mestres. Para que vocês não sejam enganados pelos falsos mestres. E é exatamente isso que os falsos mestres fazem. O que o falso mestre faz? Ele enrola as pessoas. Ele engana as pessoas. E sabe como ele faz isso? Com a Bíblia. O falso mestre usa a Bíblia para enganar os cristãos. O falso mestre é aquele que trabalha para enrolar os crentes. Eles são enganadores. E a Bíblia chama eles de enganadores. Irmãos, essa é uma realidade comum dos nossos dias. O que acontecia na igreja de Colossos e o que acontecia com a igreja primitiva acontece hoje. Da mesma maneira, da mesma forma, falsos ensinos têm se infiltrado nas igrejas com um único objetivo: enrolar os crentes. E tem muito crente sendo enrolado por falsa doutrina. Irmão, o que tem de crente sendo enganado não é brincadeira. Não é brincadeira, irmãos. Nós não estamos falando aqui de algo que não está acontecendo muito, com muita gente que conhece a fé. Veja bem, muitos por não suportarem a sã doutrina, eles dão ouvidos para esses falsos mestres. Você vem aqui e eu sei o que você quer, tá bom? Eu sei que você quer um culto com 30 minutos de palavra, uma palavra não muito pesada.
Eu sei que você quer algo que emociona você, que arrepia você e que seja rápido, para que você vá rápido para sua casa. Você não vai ter isso aqui. Você não vai ter. O culto aqui nunca vai ser rápido. A palavra aqui nunca vai ter 30 minutos. Você vai sentar aqui e você vai ouvir bastante Bíblia, em todos os domingos. Em todos. Nós não vamos falar o que você quer ouvir. Por exemplo, nós vamos abrir a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos explicar a Bíblia. E nós vamos aplicar a Bíblia para a sua vida. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas acham que isso é chato demais. É muito maçante, eles dizem. É muito maçante, é muito extenso. Deveria ser algo mais objetivo. Irmãos, um dia Paulo está pregando. E ele prega de dia. Ele prega de noite. Eutico dorme na janela. Eutico cai da janela. Paulo desce, ressuscita Eutico e ele prega até de manhã. Ou seja, Paulo pregou um dia inteiro. Ele ficou um dia inteiro dando doutrina para a igreja. E hoje os crentes querem o culto rápido, o fast food. Canta 3 músicas, pega uma mensagem que vai amaciar o ego, faz uma oração e coloca a mão na cabeça de todo mundo e manda as pessoas felizes para casa com seus pecados. Não faremos. Não faremos. Nos desculpe. Não faremos. Não falaremos o que os seus ouvidos querem ouvir. Não faremos comichão nos seus ouvidos. Paulo já alertou sobre isso, irmãos. Paulo ele alerta Timóteo em 2 Timóteo capítulo 1, nos versos 1 a 4, dizendo assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o que Paulo vai instruir a Timóteo: peço a você com insistência que pregue a palavra, e insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, e teologia, e palavra. Aí Paulo ele diz por que isso é importante. Ele diz porque vai vir um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles não gostarão de doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, sabe? Coceirinha nos ouvidos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Quando Paulo está dizendo assim, ó, vai vir um tempo em que não suportarão a sua doutrina e que eles têm coceira no ouvido. Sabe o que é coceira aqui? É algo bom. Sabe quando o seu ouvido coça? Você fala, coça, é bom coçar o ouvido, né? É bom. É bom, né? Você fala, coça, que bom. É exatamente isso que Paulo está falando a respeito dos falsos mestres. Eles vão fazer coceirinha no ouvido das pessoas. Eles vão falar justamente aquilo que eles querem ouvir. Sabe? Eles vão amaciar. Eles vão falar com uma voz doce. Eles vão fazer coceira no ouvido das pessoas. E isso tem acontecido, irmãos. Isso acontecia em Colossos e isso acontece ainda hoje. Os falsos mestres têm logrado êxito por falarem exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Sabe qual que é uma das qualidades do falso mestre? Ele fala o que você gosta de ouvir. Exatamente. O falso mestre não vai falar sobre pecado. Ele não vai confrontar o pecado. E ele não vai chamar pecado de pecado. Ele vai chamar pecado de erro. Ele vai chamar pecado de um deslize. Ele vai chamar pecado de fraqueza. Não, foi uma fraqueza que você teve. Foi um deslize que você teve. Não, foi um pequeno erro que você cometeu. Ele não vai chamar pecado de pecado. Ele não vai confrontar pecado. Porque se ele confronta pecado, ele perde o seu público. Então ele fala aquilo que o seu público gosta de ouvir. O falso mestre é bom em alimentar a cobiça e o ego das pessoas. Sabe? Sabe aquele culto que você entra e diz assim, hoje eu saí cheio do ego. Estou cheio. Não cheio, semana eu vou arrebentar. Semana eu vou quebrar tudo. Semana não tem, semana ninguém me segura. O ego cheio. Ego inflado. O falso mestre é bom nisso. Ele infla o mestre das pessoas.
Ele alimenta a cobiça delas. O que você quer? Você quer isso? Vem cá, nós vamos falar o que você gosta de ouvir. Nós vamos amaciar você. Esses ensinos têm sido um câncer para a igreja, irmãos. Sabe o que esses ensinos estão fazendo? Eles estão fazendo igrejas sérias terem o trabalho de reevangelizar pessoas que acham que são crentes. Pessoas que não conhecem o Evangelho. Pessoas que não conhecem as Escrituras. Esse tipo de ensino tem sido um câncer dentro da igreja, colocando a igreja em perigo. Irmãos, quantas pessoas não têm sido enganadas e seduzidas pela bajulação de homens que mentem para elas? Quantas pessoas? Certa feita, irmãos, eu tratava de um casamento, para que vocês entendam o que eu estou falando. Eu tratava de uma situação de um casamento, e eu pastoreando muito tempo, aconselhando muito tempo, ajudando muito tempo, repreendendo muito tempo, e chegou uma hora que aquilo ficou insustentável entre o casal. Aí o que eu fiz? Eu abri a Bíblia e disse assim: está escrito aqui. A Bíblia diz que você deve tomar essa decisão aqui. É isso aqui que você deve fazer. É isso aqui que está acontecendo. É isso aqui que você deve fazer. Depois de um tempo, esses irmãos sumiram no mundo. E depois de outro tempo, eu ouvi a reclamação deles dizendo, dela, a esposa, dizendo assim, tipo do pastor. O pastor falou para mim me separar do meu marido. Sim, porque a Bíblia manda. Se ele traiu, quer separar? Separa. Só que antes de mandar, se tentou muito tempo restaurar. Sabe o que ela queria? Que eu bajulasse ela. Que eu dissesse, não, fica tomando chifre do teu marido mais 20 anos. Uma hora ele vai se converter. Uma hora as coisas vão mudar. Quando a gente é direto, irmãos, as pessoas não querem a sinceridade. As pessoas querem a bajulação. Elas querem que você minta para elas. Elas querem que você engane elas. Que você não fale a verdade para elas, porque a verdade é exatamente o que elas não querem ouvir. Elas querem que alguém faça coceirinha no ouvido dela. Falsos ensinos. Falsa doutrina. Pessoas que por não darem ouvidos a essa doutrina, acabam se perdendo. O que nós precisamos fazer, irmãos, é falar a verdade, sempre a verdade. Doa quem doer, sempre a verdade. E se a pessoa não gostou de ouvir a verdade, se entenda com o Deus que escreveu a verdade. E pronto. Nós não precisamos amaciar ninguém. Veja bem, irmãos, a teologia do coach, um câncer dentro da igreja. Tem sido um câncer. Tem matado cristãos. Tem diluído o evangelho. A teologia da prosperidade, outro câncer. A teologia liberal, outro câncer. As igrejas inclusivas, outro câncer. Ah, pastor, não pode falar. Irmãos, Paulo diz que tem que repreender o herege. Paulo ele diz, olha, ao herege, tu repreende ele 2 ou 3 vezes e depois deixa ele de lado. Só que os crentes de hoje são muito ursinho carinhoso. Eles acham que não pode falar nada. Que não pode se posicionar. Que se você falar, você vai estar se levantando contra o ungido do Senhor. Falso ensino. Falsa doutrina que tem matado a igreja. Tem matado os crentes. Doutrinas e teologias fracas. Hoje se canta muito, irmãos. Se canta muito. Se prega uma mensagem que amacia o ego e não se chama ao arrependimento. Os padrões de culto, eles foram mudados. Eu sei que é chato você vir me ouvir aqui domingo. É chato. Eu sei que às vezes você sai daqui com dor de cabeça. Tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza que você também sai daqui pensando em como você tem vivido a sua vida com Jesus. De que forma você tem levado a vida. De que forma você tem caminhado. Paulo ele dá o antídoto para todo falso ensino. E para todo raciocínio falso ele diz, pregue a palavra. Abra a Bíblia. Pregue a Bíblia. Fale da Bíblia, ensine a Bíblia. Diante desse grande perigo, a igreja precisa estar firmada na verdade, de tal maneira que nunca dê ouvidos a ensinos enganosos e sedutores. O segundo perigo que a igreja enfrenta
é tornar-se prisioneira de falsas filosofias. Que é o que Paulo vai dizer no verso 8. Ele vai dizer assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não de Cristo. Esse é o segundo perigo para a igreja, que ela fique aprisionada em falsas filosofias. Irmãos, como nas seitas de hoje, os falsos mestres, eles não tinham interesse em ganhar os perdidos. Sabe como uma seita trabalha? Ela trabalha por migração. Então ela não quer ganhar o perdido. Ela quer tirar aqueles que são crentes de dentro de uma igreja e levar para dentro da igreja dela. E ela entende que dentro da igreja dela, que é uma seita, somente ali há salvação. As seitas trabalham exatamente assim. Elas não têm interesse em ganhar os perdidos, mas em levar os convertidos embora da igreja que eles estão. Elas trabalham por migração. Os falsos mestres enredam as pessoas por conta da ignorância delas em relação à palavra de Deus. Qual a verdade? A verdade é que muitas pessoas não conhecem as doutrinas básicas da fé. A maioria delas não conhece, irmãos. E porque elas não conhecem as doutrinas básicas da fé, elas se encantam com a filosofia e a ilusão vazia dos falsos mestres. Quando um crente não conhece as verdades básicas da fé cristã, ele é facilmente enganado. Ele é facilmente enredado. Ele é facilmente enrolado. Essas falsas filosofias, elas têm 3 características. A primeira delas, são baseadas em tradição humana. Falsas filosofias são baseadas em tradições humanas. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. As falsas filosofias, elas são baseadas em tradição humana, são ensino de homens e não de Deus. São doutrinas que procedem da mente humana e não da palavra de Deus. A segunda característica de uma falsa filosofia, elas são baseadas em rudimentos desse mundo. Que é o que ele continua dizendo no verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos desse mundo. Esses rudimentos aqui, que Paulo está falando do mundo, eles eram conhecidos como espíritos elementares do universo. Você já vai entender onde eu vou querer chegar. Então eram os espíritos elementares do universo, que supostamente governavam a vida humana. Então Paulo está falando sobre esse tipo de assunto. De acordo com esse ensino dos falsos mestres, os homens estavam sob essas influências. O sol, a lua, você já vai entender onde é que eu quero chegar. As estrelas, os astros, a astrologia, os signos. É disso que Paulo está falando. De pessoas que estavam sob a influência desses poderes. E que elas necessitavam de um conhecimento especial, além daquele que Cristo poderia dar, para que elas fossem libertas. Esse ensino que Paulo está falando aqui é semelhante ao que se faz hoje ao consultar a astrologia, ou signos do sucesso. Lembra? De manhã, a Rádio Alegria? Você não lembra? Você é muito novinho para você lembrar disso aí, eu lembro. Signos do sucesso. Tem crente que crê em signo. Que ele ouve a palavra, ele lê a palavra, mas de vez em quando ele vai. Vou dar uma olhadinha do que o meu signo está dizendo aqui. Ascendente Escorpião. Né? Ascendente Sagitário. Vamos ver, não, o pastor pregou lá, mas vou dar uma olhadinha aqui. Eu sou, nem sei os signos, mano. Eu sou de Libra. Não, Capricorniano. Quer ver a raiva que me dá, irmãos? Às vezes tu tá conversando assim, uma pessoa fala alguma coisa assim, daí a pessoa diz assim, né, porque é de Libra, é capricorniano. Você é o capricorniano, tapão bem dado na orelha, capricorniano. Capricorniano. Aí você olha, tem o crente que está lá, bio do Instagram, fulano de tal, cristão, João 3,16, signo, touro. Não pode, né? Não pode, irmãos. Os rudimentos elementares. Era isso que os gnósticos ensinavam. Que a astrologia, que a lua, que o sol, que as estrelas, elas influenciavam, tinham poder de influência sobre as pessoas. Os signos. Veja bem, irmãos,
A terceira característica aqui das falsas filosofias é que elas não estão baseadas na palavra de Deus. Então elas são doutrina de homens, elas são rudimentos elementares, e no fim do verso 8 Paulo vai dizer assim: conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. São filosofias que não estão baseadas na palavra de Cristo. O fato desse tipo de ensino não ter base na palavra de Cristo já deveria ser de alerta. Já deveria ser um alerta. Por exemplo, você é um crente que está aqui, e talvez você gosta de olhar um signo. O fato de não ter signo na Bíblia deveria ser um alerta para você, que você está enganado. Que você está tentando encontrar a direção da sua vida no meio errado. Que isso é engano. Só o simples fato de não constar nas Escrituras já deveria servir de alerta. A astrologia e seu estudo do sistema que dá origem aos signos do zodíaco são contrários à palavra de Deus. Então vamos ser mais objetivos. Quem olha signo está pecando. Quem consulta signos está pecando. Não tem fundamento nas Escrituras. Então talvez você está aqui e você faz isso. Abandone essa prática. A sua vida não é guiada pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Não, a sua vida deve ser guiada pela palavra de Deus. Pela Bíblia. Pelas Escrituras, irmãos. É a Bíblia que dirige as nossas vidas. É a Bíblia que nos dá um norte sobre o que devemos fazer. É a Bíblia que sustenta os nossos passos. Não se você é de Libra, Capricórnio, Touro, Peixes, Leão. É se você é crente, é se você crê nas Escrituras. Se você é um crente que consulta o signo, me desculpe, vou falar pela segunda vez, isso é incredulidade. Você está dizendo que a palavra de Deus não é suficiente para guiar a sua vida. Você não crê de fato nela. Você não tem ela como de fato palavra de Deus. Irmãos, diante de tantos falsos ensinos, tantas filosofias falsas, você consegue entender a urgência da Bíblia na sua vida? Você entende do porquê que você precisa conhecer a Bíblia? Os ensinos falsos estão aí, irmãos, toda hora. Se você abrir o Instagram da vida aí, ó, cada dia tem uma coisa que você fica apavorado que os caras fazem. Se você não conhecer Bíblia, irmão, você pode uma hora ou outra ser enredado por isso. Você entende a urgência que nós temos de conhecer ainda mais a Bíblia? Você consegue entender que teologia não é coisa de pastor? Não é coisa de pregador? É coisa de crente? É coisa do povo de Deus? Você entende isso? Que você precisa conhecer teologia, precisa conhecer Bíblia? Você compreende, irmão, que sem conhecer as doutrinas básicas da fé, você vira uma presa fácil para o falso ensino? Uma presa fácil para o falso mestre? A terceira verdade importante que Paulo vai trazer aqui, além de falar das características da igreja verdadeira, além de falar dos perigos que a igreja verdadeira ela sofre, Paulo vai trazer aqui as armas de defesa da igreja verdadeira. Como a igreja verdadeira se defende? Em primeiro lugar, ela se defende sabendo quem Cristo é. A igreja verdadeira, ela se defende dos ataques perigosos, das falsas doutrinas, das falsas filosofias, sabendo quem Jesus é, conhecendo quem é Cristo. O verso 9, Paulo diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A igreja, ela se defende dos falsos ensinos, dos ensinos perigosos, sabendo quem Cristo é. E quem Cristo é? Ele é aquele quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é aquele no qual todos os atributos de Deus estão presentes. Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Senhor. Os falsos gnósticos ensinavam que Cristo não era suficiente para levar o homem a Deus. Eles diziam que Cristo era um dos mediadores, uma emanação de Deus. Para eles, Cristo ele era apenas uma manifestação de quem Deus é, mas não Deus. Não Deus em plenitude. A resposta de Paulo a esse falso ensino é fulminante. Ele deixa claro que Cristo não é uma revelação parcial de Deus, mas que Cristo é Deus em toda a sua plenitude.
Jesus era Deus absoluto, irmãos. Ele era Deus, ele é Deus perfeito e absoluto. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está tudo ali, está tudo nele. Paulo rechaçou o falso ensino gnóstico, porque ele sabia quem Cristo é. Ele sabia que Cristo não era uma emanação de Deus, que Cristo não era um dos mediadores, mas que Cristo é Deus. A segunda arma na defesa contra os falsos ensinos e as doutrinas perigosas, além de saber quem Cristo é, a igreja precisa saber o que ela tem em Cristo, o que ela recebeu de Cristo. No verso 10, na primeira parte, Paulo vai dizer assim, no 9 ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No verso 10, também nele vocês receberam a plenitude. Paulo está dizendo, Cristo é Deus em plenitude. Sabe o que ele faz? Ele dá para vocês uma porção dessa plenitude. Ele habita em vocês. Ele capacita vocês. A plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. E de modo extraordinário, todo cristão tem parte nessa plenitude. Ao contrário do que ensinavam os gnósticos, os cristãos não são aperfeiçoados por meio de ciências ocultas, de religiões de mistério ou de algo semelhante. Os crentes, os cristãos, eles são aperfeiçoados em Cristo. É por meio da obra de Cristo aplicada pelo Espírito Santo em nossas vidas que somos transformados. Então, como são vencidas? Quais são as armas de defesa da verdadeira igreja? Ela sabe quem Cristo é. Em segundo lugar, ela sabe o que ela tem em Cristo. Em terceiro lugar, ela sabe o lugar que Cristo ocupa. Ela sabe o lugar que Cristo ocupa. Verso 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E esse é o lugar que Cristo ocupa. Os gnósticos diziam que ele era um mediador entre muitos. Paulo diz que ele não é um mediador entre muitos. Paulo diz que ele é o cabeça. Ele é o Senhor de tudo. Cristo é o próprio Filho de Deus. Ele é, irmãos, o cabeça, a fonte, o chefe e senhor de todas as hostes angelicais, sejam anjos, sejam santos, sejam caídos. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Ele é senhor sobre anjos santos e anjos caídos. Jesus é o governador supremo de todas as coisas, e todo principado e potestade está debaixo do seu governo. Paulo então traz a quarta verdade importante a respeito da igreja verdadeira. Ele vai falar sobre a obra de Cristo por essa igreja. O que Cristo fez pela igreja verdadeira. E Paulo vai usar aqui 4 expressões para demonstrar a obra de Cristo em favor da verdadeira igreja. A primeira expressão que Paulo usa aqui é circuncidados nele, que está lá no verso 11. Vai dizer assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão na antiga aliança? Era a aliança que o povo de Deus tinha com o próprio Deus. Então Deus ele ordena que fossem circuncidados os bebês homens. E aquela circuncisão, o corte do prepúcio, simbolizava que havia uma aliança entre o povo de Israel e o Deus da aliança. Essa circuncisão e essa aliança era uma operação física, era feito na carne, mas ela tinha um sentido espiritual. A circuncisão na antiga aliança trazia esse sentido de aliança. Qual que é o problema? O problema é que o povo de Israel, ele pega essa aliança, essa circuncisão, e ele tem ela apenas como do ato prático. Tem apenas aquilo como no ato físico, não no espiritual. Então eles achavam que eram povo de Deus, porque tinham cortado o prepúcio, quando na verdade o coração deles estava longe de Deus. E por diversas vezes Deus diz assim: olha,
Vocês precisam circuncidar o coração de vocês. Vocês precisam ter o coração circuncidado e se voltar para mim. Eles tinham a circuncisão apenas de caráter físico, mas não de caráter espiritual. Há pessoas que cometem o mesmo erro hoje. Elas entendem a salvação apenas como algo ritualístico. Então elas acham que a salvação está no batismo, elas acham que a salvação está na ceia, elas acham que a salvação está em algo que elas façam para Deus. E isso é religiosidade. É da mesma forma que o povo de Israel via a circuncisão apenas como de caráter físico, mas não de caráter espiritual. Em várias ocasiões ao longo do Antigo Testamento, Deus ele adverte o povo para que o povo circuncide o seu coração. Só que agora Paulo vai falar que há uma circuncisão que Cristo faz, que é uma circuncisão diferente da circuncisão judia, da circuncisão que os judeus faziam. A circuncisão de Cristo ela é diferente da judia. Na circuncisão judia, era uma cirurgia externa. Ou seja, se cortava o prepúcio. Na circuncisão de Cristo, não se muda nada fora, se muda dentro. É o coração que é circuncidado. É o coração que é transformado. A circuncisão judia era apenas uma parte do corpo que era circuncidado. Apenas o prepúcio. Mas na circuncisão de Cristo, é todo o corpo. A circuncisão judia era feita pelas mãos, ou seja, alguém precisava pegar a faca de pederneira e ir lá e fazer a circuncisão. Só que a circuncisão de Cristo é diferente. Ela é feita pelo Espírito Santo na regeneração. É ali que o coração é circuncidado. É o Espírito Santo regenerando o coração. A circuncisão judia não podia ajudar as pessoas espiritualmente. O corte do prepúcio não mudava a condição espiritual daquelas pessoas. Mas a circuncisão de Cristo, ela capacita o homem a vencer o pecado. E essa é a primeira expressão que Paulo usa para demonstrar a obra de Cristo em favor da igreja. Fomos circuncidados nele. A segunda expressão que Paulo usa, além de ser circuncidado nele, estamos vivos nele. Que é o que ele vai dizer nos versos 12 e 13. Diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, enquanto vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então Paulo fala de estarmos vivos nele. E o que Paulo vai falar aqui? Ele vai falar sobre o batismo. Ele aponta para o batismo, para demonstrar a nossa obra, a obra de Cristo em favor de nós estando vivos. E o que nós precisamos entender sobre o batismo aqui rapidamente, não é estudo sobre batismo, mas o batismo ele tem dois sentidos. Ele tem um sentido literal e ele tem um sentido figurativo. O sentido literal do batismo qual é? É o mergulhar. O literal do batismo é mergulhar. A palavra batismo é baptismo, né? Imergir, mergulhar. E esse é o sentido literal do batismo. Mas há um segundo sentido, que é o sentido figurativo, né? Que é ser identificado com Cristo. Então, quando uma pessoa está sendo batizada, ela está sendo identificada com Jesus. Batismo é identificação. Aí você pode pregar, 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, diz que quando o povo de Israel está no deserto, eles são batizados ao passar debaixo da nuvem. E o batismo deles identificava eles como o povo de Moisés. Há bastante questionamento a respeito dessa questão de batismo, porque as pessoas não entendem que o batismo identifica com Cristo. Por que nós batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Porque somos identificados com a Trindade, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. O batismo ele tem esse sentido figurativo de identificar. Então, quando alguém é batizado, está sendo identificado com. Paulo usa a figura do batismo como nossa identificação com Cristo. Tudo que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nós estávamos mortos e agora renascemos para uma nova vida. E o que nós temos? Temos vida com Cristo.
É isso que nós temos. Temos agora a mais doce experiência da vida cristã, a certeza de perdão. Todos os nossos pecados foram perdoados. A obra de Cristo é uma obra de poder, irmãos, porque ela deu vida a homens mortos. É uma obra poderosa. O maior milagre que existe na vida cristã não é Jesus levantar um paralítico, é Jesus ressuscitar homens e mulheres que estavam mortos espiritualmente. Esse é o maior milagre que pode acontecer. É Jesus pegar pessoas como eu e você que estávamos mortas, que é o que Paulo diz no verso 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Esse é o maior milagre do cristianismo. É Deus nos pegando mortos espiritualmente, nos dando vida e perdoando todos os nossos pecados. Então, quando nós falamos assim que na igreja precisa ter milagre, está cheio de milagre, por exemplo, aqui nessa igreja. Está cheio de pessoas que estavam mortas espiritualmente e que foram vivificadas por Cristo. Esse é o maior milagre que nós podemos desfrutar. É o maior milagre que podemos testemunhar. A obra de Cristo é uma obra de poder, porque deu vida a homens mortos. A terceira expressão que Paulo usa para demonstrar a obra de Cristo em favor da igreja é que nós fomos livres da lei, que é o que diz o verso 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Jesus não apenas levou nossos pecados sobre a cruz. Não foi apenas isso que Jesus fez. Jesus também levou a lei e a encravou na cruz. A lei tinha um padrão, irmãos: perfeição. Aquele que errasse, no mínimo, na coisa mais insignificante da lei, era considerado pecador por ter errado em toda a lei. O que Cristo faz? Ele leva os nossos pecados na cruz, mas Ele também leva a lei na cruz. Ele encrava a lei sobre a cruz. A lei era contra nós. A lei era contra nós, porque era impossível que nós cumpríssemos a lei. Sabe por que a lei nos era contrária? Porque nós não tínhamos capacidade de cumprir a lei perfeitamente. Estava fora do nosso alcance. Ela era contra nós, porque era impossível que nós a cumpríssemos. E ela foi também crucificada. Como nós estamos agora? Nós estamos debaixo da graça. Não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. A lei, irmãos, é perfeita e exige ela exige do homem total perfeição. A lei era perfeita. Paulo nunca disse que a lei é má. Quando você lê Romanos, e Paulo diz que a lei mostra que nós temos pecado, Paulo é questionado a respeito se a lei é má ou boa, e Paulo diz: não, o problema não está na lei. A lei é boa, a lei é perfeita, ela é justa, ela é santa. O problema está em nós. Por conta do pecado, nós não tínhamos condições de cumprir a lei plenamente. Nós não tínhamos capacidade de guardar ela plenamente. A lei é perfeita, exige do homem perfeição, e por isso tropeçar num único ponto tornava o homem culpado de toda a lei. Sabe qual a realidade? O homem não podia guardar a lei, irmão, por ser pecador, e por isso ele estava debaixo de maldição. Por isso que a humanidade estava debaixo de maldição, porque a lei exigia um padrão alto, e o homem, por ser pecador, não tinha capacidade de cumprir as exigências da lei. E isso fazia com que o homem permanecesse debaixo de maldição. Mas sabe qual a boa notícia? E aqui há uma boa notícia, uma excelente notícia. A boa notícia é que aquilo que o homem não podia fazer, aquilo que o homem era incapaz de fazer, Deus fez pelo homem por meio de Cristo. E bendito seja o nome de Jesus. Aquilo que nós éramos incapazes de fazer, que nós não tínhamos condições de cumprir, Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele faz por nós. E bendito seja o nome do Senhor. Irmãos,
o Filho de Deus se tornou nosso representante. Ele ocupou o nosso lugar. Ele foi à cruz e toda a nossa iniquidade foi lançada sobre ele. Quando Jesus está na cruz, o nosso pecado está sobre ele e a ira de Deus é derramada sobre Jesus por conta dos nossos pecados. Os nossos pecados são lançados sobre Jesus. A nossa iniquidade é lançada sobre ele. Jesus foi moído pelos nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e anulou esse escrito, rasgou esse escrito, encravou esse escrito na cruz. E quando ele está na cruz, do topo da cruz, Jesus brada dizendo: está consumado, está pago, eu paguei a conta, o homem não deve mais nada, a lei que o acusava foi cumprida e cravada na cruz. Essa é uma excelente notícia. Jesus fez aquilo que nós não tínhamos a capacidade de fazer. Jesus, ele cravou o escrito de dívida que nos era contrário na cruz. Ele nos livrou da maldição da lei. Ele foi para o madeiro, e Gálatas diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele nos livrou da condenação da lei. Mas há uma quarta expressão que Paulo usa para demonstrar aquilo que Jesus fez pela sua igreja. Jesus nos fez vitoriosos nele. E é isso que a igreja de Jesus é. Ela é vitoriosa nele. O verso 15 vai dizer assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus, ele despoja principados e potestades. Na cruz, Jesus triunfa sobre o diabo. Na cruz, Jesus envergonha Satanás, envergonha os seus demônios. Ele pega o escrito de dívida que nos é contrário, crava na cruz, irmãos, e esse escrito faz com que ele triunfe sobre principados e potestades. Ele desarmou Satanás, ele despojou Satanás, ele tirou o poder de Satanás de nos condenar por meio do não cumprimento da lei. Jesus não somente lidou com o pecado e com a lei na cruz, mas também com Satanás. Na cruz, Jesus quebrou de uma vez para sempre o poder dos principados e potestades. Na cruz, Jesus, ele expôs os principados e potestades à vergonha pública. Na cruz, Jesus conquistou vitória absoluta, humilhando e derrotando a Satanás. E sabe o que acontece conosco? Porque nós somos o povo de Deus, nós temos parte na vitória de Cristo sobre o diabo. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos um povo vitorioso. Em Cristo nós temos vitória. A igreja verdadeira, irmãos, ela tem características, ela corre perigos, ela tem armas para que se defendam, e ela tem um Senhor que fez uma grande obra por ela. Diante dessa mensagem, irmãos, algumas coisas precisam ser feitas por nós, como povo de Deus. Diante de verdades tão poderosas, tão magníficas, nós precisamos responder a isso, de forma prática. Como você responde a esse sermão? Como você responde a essas verdades? Como você responde ao que Cristo fez pela igreja verdadeira? Em primeiro lugar, a primeira resposta, a primeira atitude que você precisa ter: busque desenvolver as características da verdadeira igreja na sua vida privada. Sabe como você responde a esse sermão? Buscando responder de forma prática, desenvolvendo as marcas, as características da igreja verdadeira. Busque ter uma vida disciplinada, meu irmão, uma vida de ordem, uma vida de firmeza na fé. Busque ter uma vida compromissada com o senhorio de Cristo. Busque viver uma vida em Cristo, enraizada em Cristo, edificada em Cristo, uma vida grata. Veja bem, a igreja não é composta de tijolos. A igreja verdadeira não é composta de paredes.
A igreja verdadeira é composta de verdadeiros crentes. Seja um verdadeiro crente. Desenvolva na sua vida as características da igreja verdadeira. Desenvolva, busque isso intencionalmente. Segunda atitude que nós precisamos ter diante dessa mensagem: precisamos buscar discernimento espiritual e conhecimento das Escrituras para proteger a igreja verdadeira. Precisamos conhecer mais a Bíblia, mais das doutrinas básicas. Como nós crescemos em discernimento? Crescendo em conhecimento. Discernimento vem por meio de conhecimento. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais você tem capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Então busque discernimento espiritual e conhecimento das Escrituras para proteger a igreja verdadeira. E defenda a igreja verdadeira. Quando você vê um falso ensino, se oponha a ele. Quando você vê uma falsa doutrina, se oponha a ela. Quando você vê o nome de Cristo sendo envergonhado, se oponha. Defenda a igreja verdadeira. Defenda as verdades básicas da fé cristã. Defenda, irmão, se coloque diante das pessoas como quem tem domínio sobre o que está falando. Defenda a igreja do Senhor. Os falsos ensinos e as falsas filosofias seguidamente têm tentado atacar os alicerces da igreja. E nós temos que cuidar para que isso não aconteça no nosso meio. Hoje nós estamos aqui pregando, nós temos que estar sempre atentos para todo aquele que tentar de alguma maneira semear falso ensino no nosso meio. Se houver, precisa ser repreendido. Se houver, precisa ser confrontado. Se houver, precisa ser ensinado. Nós temos que cuidar da igreja verdadeira, e a nossa igreja faz parte da igreja verdadeira. Aqui está um povo que serve a Jesus. E nós temos que ter cuidado para que nenhum falso ensino, nenhuma falsa doutrina e nenhum falso irmão se infiltre no nosso meio, com pretexto de piedade, para destruir a igreja de dentro para fora. É nosso papel estar atento a essas coisas. Como um membro do corpo de Cristo, fique atento aos falsos ensinos, para que você não seja enredado por nenhum deles, mas também busque capacidade bíblica e teológica para refutar cada um deles. Terceira atitude prática que nós temos que ter diante dessas verdades aqui: seja grato. Seja alguém grato. Seja alguém extremamente grato. Seja alguém profundamente grato por aquilo que Cristo fez pela igreja verdadeira. Seja grato. Ele nos circuncidou nele, nos vivificou, perdoou os nossos pecados. Ele nos livrou da condenação da lei. Nós somos vitoriosos nele. Como nós respondemos? Gratidão. Sendo gratos ao Senhor. Sendo grato àquele que nos salvou, que é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos ser gratos por uma obra tão maravilhosa, irmãos. Nosso coração precisa estar cheio de gratidão. Nós precisamos ouvir a respeito do que Cristo fez e ser grato. E não tratar como alguém que está ouvindo a notícia do jornal do almoço. Não. Nós estamos ouvindo a notícia mais extraordinária. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós precisamos ser gratos por isso. E externar essa gratidão. E deixar com que essa gratidão, ela transborde das nossas vidas. Quarta e última atitude. Nós vamos responder a esse sermão de hoje, como temos respondido nos últimos domingos, de duas maneiras. Os irmãos vão subir para ministrar a canção. Nós vamos nos colocar de pé. E quando os irmãos começarem a cantar e ministrar o louvor, nós vamos responder em primeiro lugar de forma prática, contribuindo financeiramente. Você vai dizimar, você vai ofertar, você vai ser generoso com a igreja de Jesus. Veja bem, não falamos de dízimos e ofertas aqui, mas cabe o lembrete. Há pessoas sustentando falsas igrejas. Há pessoas mantendo falsas doutrinas. Seja generoso com essa igreja se você entende que aqui está uma verdadeira igreja. Seja alguém despreendido para que a igreja do Senhor seja mantida. Uma segunda resposta que nós vamos dar, após você contribuir e ser generoso com o seu dízimo e oferta, nós vamos encerrar essa noite cantando e louvando aquele que nos resgatou, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja, o Senhor de cada um de nós que aqui está. Amém? Vamos ficar de pé?